paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queria deixar um pequeno testemunho para poder edificar a sua fé. E eu tenho certeza que esse testemunho, ele vai edificar a sua fé. Mas antes, meta o seu dedo aí no like, para que possamos alcançar outras pessoas. Quando você deixa o like aqui no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante. Então ele vai mandar esse vídeo para outras pessoas poder ver. Então pessoas, às vezes, que não são evangélicas, pessoas de todo o mundo vai ver esse vídeo, se você nos ajudar a estar divulgando a palavra ou anunciando a palavra de Deus, levando a semente do evangelho. O que Deus fez na minha vida, irmãos, eu novo convertido, foi algo que uma vez eu quase desisti do ministério da pregação. Por quê, pastor? A minha língua, quando eu tinha 6 anos de idade, 4 para 6 anos de idade, não tinha bem 6 anos, eu torei minha língua no meio, a qual eu já até contei no canal aqui. Ficou espendurada. Os médicos iam amputar, minha mãe não deixou, a vizinha dos fundos, ela é evangélica, pegou um azeite, um óleo ungido, por isso que é sempre bom, irmão. Em muitos lugares, denominações, não que eu sou contra, respeito, mas também não sou a favor. Eles falam que óleo ungido, isso foi coisa do Antigo Testamento, que já no Novo Testamento não vale. Irmão, para mim o que vale está escrito na Bíblia. Para mim, se for para nós poder viver só o Novo Testamento, então rasgava o Antigo Testamento e não vivia esse, eu vivia o Novo. Então, para mim, Jesus disse que não veio desfazer da lei e nem dos profetas, mas veio cumprir. Então, se Jesus não desfez, mas veio cumprir, por que que hoje muitos estão desfazendo de algumas páginas seletivas do Antigo Testamento? Então, no meu consentimento, na minha fé, eu acredito que o óleo ungido, ele tem a sua fidelidade como teve na minha vida. Isso é testemunho. A vizinha dos fundos tinha óleo ungido na casa dela. Ela pegou aquele óleo, deu para minha mãe passou na minha língua e amanheceu colada no outro dia, com óleo ungido, amanheceu colada. Os médicos iam amputar, minha mãe não deixou e usou a fé. Então aquele óleo ungido apresentado na igreja, consagrado na igreja, surgiu o efeito na minha vida. Surgiu o efeito. Então se você tem algum óleo que foi consagrado na igreja, apresentado na igreja, e se você tiver a fé, passar na sua mão, botar em cima de uma enfermidade, a enfermidade ia sair. Porque no livro de Tiago fala, chamar os presbíteros da igreja e ungir os enfermos. Então eu creio nesta palavra. Só que muitos têm invalidado essa passagem bíblica. Algumas denominações, não é todas. Mas o Senhor fez a obra na minha vida. Só que daí por diante, irmãos, eu tinha uma dificuldade muito grande em falar. Muito. Eu já falava meio que errado, aí que piorou tudo mesmo. Mas quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, ainda que a gente não tenha um português perfeito, o Senhor, Ele nos usa. E é isso que eu louvo a Deus. Porque eu me lembro que quando eu comecei a dar saudação na igreja, já bem novo convertido, eu sempre dei meu testemunho, mas eu comecei a desenvolver a palavra. Então ali eu via pessoas dentro da igreja, jovens, dentre outros, sorrindo de mim. Aquilo ali me entristecia muito, irmãos, porque eu falava muitas palavras erradas, não é porque eu queria falar. Até hoje eu falo, não é porque eu quero falar, não. Não é porque eu sou leigo e não sou entendido daquilo que eu estou falando, não. É porque eu não consigo mesmo. Então, assim, isso me machucava muito, me feria muito. Quando foi um dia, vi um ministrante fora da nossa igreja, eu estava lá num cantinho, lá nos fundos, e Deus usou o ministrante e falou que eu ia pregar pelo Brasil e que eu ia pregar também para fora do Brasil. E foi que Deus ia tocar na minha língua e que Deus ia domar minha boca quando eu estivesse ministrando a palavra dele. Que não ia ser eu que ia falar, mas ia ser o Espírito de Deus que ia tomar a minha língua. Eu fiquei feliz porque
Só eu e Deus, e aquela igreja sabia da minha forma de falar com dificuldades. Então, quando foi depois do culto, um presbítero chegou até mim e falou bem assim: ó, irmão Luciano, não dá ouvido a isso aí não, viu? Porque nem toda revelação é de Deus. É para poder pregar no meio desses homens aí, de igrejas grandes, de pregar, viajar pelo Brasil, o camarada tem que saber falar bem, porque senão eles não convidam, eles não chamam. Aí eu terminou aquele culto, irmão, fiquei triste, sabe? Eu fui para casa e, como de costume, eu gostava depois do culto, sempre gosto de fazer isso, é sentar na mesa, pegar a Bíblia e ler uma palavra. E quando eu sentei na mesa, na cozinha, que eu abri a Bíblia e eu estou lendo em Mateus capítulo 24, pelo momento Deus domou a minha mente, meu coração, e falou assim: meu filho, porventura a última palavra vai ser do homem na sua vida ou vai ser a minha? Porém eu te digo, meu filho, que a última palavra não é do homem, a última palavra ela é de Deus na sua vida. O Espírito Santo martirizou aquela palavra do meu coração. Então ali eu levantei a minha cabeça e eu falei: rapaz, o que para Deus é impossível? Um Deus que me trouxe a vida de volta, um Deus que me fez viver grandes experiências. Esse Deus também não pode me levantar como ministrante da palavra dele. O que é impossível para mim hoje pode ser possível amanhã. Eu falei assim: não vou deixar ser limitado pelo homem. Eu peguei, descartei aquela palavra negativa. O inimigo tentou ali, porque, irmão, fui para casa, eu não vou pregar mais não, vou nem mexer com isso. O inimigo tentando. Só quando Deus tem um projeto na sua vida, o que vai prevalecer sempre vai ser a palavra de Deus, que vai ser a última na sua vida. O diabo pode até botar um ponto final. Deus vem por uma vírgula e vai dizer: eu que sou contigo para realizar e continuar essa grande obra que eu comecei. Então entenda, irmãos, hoje, 15 anos que eu sirvo a Deus, já preguei pelo Brasil, várias partes do Brasil, congressos grandes, congressos pequenos, cruzadas grandes, cruzadas pequenas. Preguei no meio de doutor, no meio de juízes, preguei em conferências que tinha outros países da África, dos Estados Unidos, que tinha multidão de gente. Tudo para a glória de Deus que eu estou falando isso. Não é para poder engrandecer o homem, não. Para poder engrandecer Deus. O homem sem Deus nada ele faz. Então entenda isso aqui, irmãos. Compreenda o que eu estou te dizendo aqui. Creia no chamado de Deus na sua vida. Creia. Hoje, através das redes sociais, nossos vídeos, meu testemunho, tem alcançado vários países para fora, tem alcançado. E eu louvo a Deus, porque eu sei que tudo isso é Deus. Isso não é mérito do pastor Luciano. Então, aqueles que não acreditaram em mim lá atrás, depois começou a me acompanhar pelas redes sociais, me verem pregando em um canto e no outro, testemunhando, pregando a palavra de Deus, anunciando a salvação. Então, aqueles que não acreditam em você, muitas das vezes, influenciado pelo inimigo, vou tentar te desmotivar, mas escute isso aqui, para que você venha ser levantado por Deus e viver o chamado de Deus. Não depende de ninguém, só depende de você mesmo. Não espere as pessoas acreditar em você para que você possa fazer alguma coisa em prol do reino. Acredite você no chamado de Deus na sua vida. Se Deus te chamou, é porque Deus sabe que você é capaz, é porque Deus sabe que você pode fazer alguma coisa grande na obra de Deus. Então fique esse testemunho da sua vida, compartilhe com teus amigos, colegas, para que venha edificar outras vidas também e para que não venha desistir do chamado de Deus.